Todas e a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje estamos encerrando o nosso ciclo do Outubro Rosa com a nossa vice-presidente Luciana Freitas, com a temática A posição da mulher nas legislações sobre divórcio e direitos sucessórios. A doutora Luciana dispensa apresentações, mas, acima disso, gostaria de deixar aqui cientificado para todos o apoio incondicional da diretoria da OAB, no nome do nosso presidente Daniel Blinkstein, dos diretores Ivan Castrezzi, Cláudio Vieira, Paulo Braga, e principalmente do apoio incondicional da nossa vice-presidente Luciana Freitas, que esteve presente em todos os momentos, em toda a organização do nosso evento. Com vocês, a palavra do nosso presidente Daniel Blinkstein. Boa tarde, Fábia, muito obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje no encerramento desse glorioso ciclo do Outubro Rosa. E digo glorioso porque nós tivemos a oportunidade de debater aqui inúmeros temas importantes e relacionados à mulher e à mulher advogada, e que nós não abrimos mão de colocar em pauta e colocar em discussão. Agradeço a você, Fábia, e a toda a comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas pelo trabalho primoroso que vocês vêm fazendo, que é referência para todo o Estado de São Paulo na OAB e também para a sociedade civil que acompanha os trabalhos da comissão. Então, parabéns a vocês, parabéns pelo evento, pela realização, parabéns pelos assuntos que foram tratados e foram bem desenvolvidos ao longo desse ciclo. E não só no ciclo, né? Porque o trabalho que vocês fazem é dia a dia, todos os dias do ano. Parabéns também pela campanha do lenço solidário. Como eu disse no meu vídeo, né? O lenço vai com todas as nossas energias para que essas mulheres que hoje, infelizmente, acometidas pela doença, possam superar o mais rápido possível. E então também quero agradecer aqui a nossa diretoria, a Luciana Freitas, que hoje também é a nossa palestrante, o Ivan Castrezzi, o Paulo Braga, o Cláudio Vieira, esses 4 amigos e companheiros maravilhosos de diretoria que fazem acontecer na nossa subseção e, sem dúvida alguma, que fizeram, eles 4, o destaque que hoje a OAB Campinas tem se deve ao trabalho desses 4 colegas à frente da diretoria, num trabalho voluntário muito dedicado. Então, quero agradecer muito a vocês por tudo que fizeram e que ainda vão fazer na nossa subseção. Também agradecer a todos que estão assistindo, a todas e a todos, um agradecimento muito especial, e também aos nossos funcionários, colaboradores da UAB, a Carol, a Miriam, a Andressa, a Beatriz, enfim, todas vocês que se dedicam de uma maneira assim incrível para o trabalho na nossa subseção. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito e esse trabalho que tem propiciado a gente colocar realmente em pauta os assuntos, colocar e fazer os eventos. Eles dependem muito desse trabalho de excelência que todas vocês têm realizado. Então, eu agradeço muito, agradeço também mais uma vez a Fábia e a comissão por toda a realização desse ciclo. Cortou, Dani. Travou. Vários assuntos, e dentre eles, alcançar os assuntos que dizem respeito à saúde da mulher, a discutir a violência contra a mulher, e que isso sirva dessa discussão perene que a gente aqui na OAB não deixa ir para debaixo do tapete, sirva para que a gente possa ter um mundo melhor no dia seguinte, né? Menos violência, que a gente possa ter mais conscientização em relação ao câncer de mama e, enfim, todos os outros assuntos que foram aqui discutidos. Eu peço desculpas a todos e todos, eu vou ter que me retirar para uma outra reunião também de trabalho, mas deixo aqui um abraço forte e um agradecimento a todos e a todas. Muito obrigado, parabéns pelo evento. Luciana, tenho certeza que vai ser uma aula muito importante que você vai ministrar hoje aqui no encerramento desse ciclo, viu? Muito obrigado. Fábia, a palavra está de volta com você. Muito obrigada, doutor Daniel, pelas palavras.
Eu gostaria também de ouvir um pouco sobre os nossos diretores, doutor Ivan Castrez, doutor Cláudio Vieira e doutor Paulo Braga, antes de me devolverem a palavra para que eu possa chamar a nossa palestrante ilustre do dia. Doutor Paulo Braga, com você a palavra. Boa tarde a todos e a todas, né, novamente. Minha querida Fábia, em seu nome, eu quero cumprimentar as nossas valorosas advogadas da subseção de Campinas, advogadas, amigas, queridas que são. Dar aqui um beijo especial na Lu, virtual, né, Lu? E extensivo a todas as mulheres que, dentre tantas dificuldades, né, tem também esse grande desafio que é vencer, superar, Fábia, essa questão do câncer, né, de mama. Isso assola tanto as mulheres, de um modo geral, as mulheres brasileiras, algo que não escolhe classe social, nada disso. Seja em quem for, traz consequências muito pesadas, muito tristes, mas uma amiga querida mesmo está passando por isso nesse momento, advogada aqui da subseção, amiga nossa, e a gente vai procurando dar um apoio moral dentro do possível. Mas as mulheres têm força suficiente para superar tudo isso, e prova disso é o combate, as campanhas, a exemplo do que você e esta valorosa comissão tem feito aqui na nossa subseção. Então, fica aqui um abraço e um beijo virtual a você, Fábia, minha amiga, acima de tudo, e a todas as queridas amigas advogadas aqui da subseção, também aos amigos Ivan e Cláudio, e um beijo também no nosso presidente, doutor Daniel Blixten, que já foi para outra reunião. Então, muito obrigado pela palavra, pela possibilidade da palavra. Lu, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Não tinha uma escolha melhor do que a nossa querida Luciana. Lu, mesmo que eu fique aqui com a câmera desligada, eu vou ouvir para ver se eu aprendo alguma coisinha. Né? Alguém perguntar, eu pelo menos sei falar alguma coisa. Obrigado, Fábia. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Beijo, Braga. Doutor Ivan, gostaria de ouvir o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábia. Boa tarde, Daniel, Luciana Freitas, a todos, Paulo Braga, Claudião. Agradecer aí aos funcionários da OAB, a Carol e todos os outros que nos ajudam sempre. É uma honra estar aqui nessa mesa virtual, né? E sempre muito bom ouvir todos vocês, ter nosso auditório virtual sempre com bastante gente acompanhando temas tão importantes e de forma que você cuida tão carinhosamente, Fábia. A Luciana, uma pessoa querida aí, nossa vice-presidente, como todos sabem, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado por aceitar o convite da Fábia, e ficaremos aqui ouvindo ansiosamente. Eu não vou me alongar e já passar a palavra ao Cláudio. Claudião, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar nessa tarde com vocês. Eu quero aqui parabenizar a Fábia pela realização dos eventos e a Fábia e a toda a Comissão da Mulher de Campinas, né? Que foi maravilhoso esse mês de outubro, que todas as palestras realizadas, os eventos, a campanha do lenço, as campanhas que ela vem realizando e as instruções para as mulheres que atingem não só a mulher advogada, mas também a sociedade em geral, o que é muito bom a OAB fazer isso. E não seria de uma forma tão espetacular esse encerramento se não fosse com a palestra da nossa querida vice-presidente Luciana Freitas, que juntamente com o Dr. Daniel Blixten, o Dr. Paulo Braga, nosso comandante, o Dr. Ivan Castrez, nosso tesoureiro, aqui vem cuidando tão bem da nossa subseção. Então, é um prazer enorme ouvir a
aula que a Luciana preparou para nós hoje, que eu sei que é uma aula que ela vai nos dar. Quero agradecer também a presença aqui, em nome da Mariana Baroni, que eu já vi aqui no chat que está presente, que também vem participando enormemente de todos os eventos realizados na OAB Campinas. E como agora eu vou roubar as palavras da Luciana, né? Que se não fossem as comissões, nós não conseguiríamos realizar tanto. E vocês, que são presidentes de comissões, são membros de comissões, é que fazem isso ser possível. Juntamente com as nossas funcionárias, que aqui estão, a Carol, a Andressa, a Miriam, e também os garotos de São Paulo, Vinícius e Agostinho, para a realização dessas palestras, que é essa possibilidade. Agradeço aqui ao pessoal da pós de família que está aqui presente, em nome da Elisandra, que também está aqui, meus colegas de classe, a Bárbara Drich, que está sempre nas nossas palestras. Então, é agradecimento demais para fazer. Então, é muito prazeroso e vamos realmente aprender na tarde de hoje com a nossa querida professora Luciana Freitas, que, além de amiga, é uma conhecedora muito profunda do direito de família. Fabi, devolvo agora a palavra para você, para que você conduza aí as nossas palestras. Obrigada, Claudião. Obrigada, Ivan. Obrigada, Paulo. Obrigada, Daniel. E agora eu passo a palavra para a nossa palestrante ilustre, para essa gigante, que é a doutora Luciana Freitas. Ela é uma pessoa excepcional, gente, é uma pessoa comprometida, é uma amiga, é alguém com quem eu posso sempre contar nos meus projetos, é alguém com quem eu possa sempre tocar sugestões a respeito dos projetos da CMA. Então, eu acredito que eu possa falar pela nossa comissão da CMA e pelas outras comissões também. Se não fosse o apoio incondicional da diretoria, se não fosse o apoio incondicional de cada diretor, nos apoiando, nos incentivando, o nosso trabalho seria muito limitado. E eu posso dizer com toda certeza que o trabalho da CMA, ele não tem limites, entendeu? O céu é o limite para a gente. Graças ao trabalho, ao incentivo a essa diretoria da OAB, graças à diretoria da OAB São Paulo, o que eu faço no nome da doutora Silvia Melges, que é nossa conselheira estadual e também esteve presente nas nossas lives. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa vice-presidente, doutora Luciana Freitas, para que todos possamos prestigiar e aprender com essa professora incrível. Muito obrigada. Com você a palavra, Lu. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Fá, muito obrigada pelas palavras, viu, pelo carinho. E conte sempre comigo mesmo, a gente trocando ideias e pensando aí o que é melhor, né, para a gente fazer a título de campanha e de divulgação. Eu sempre procuro dizer isso, né, que o trabalho em equipe eu acho que é o trabalho que mais dá satisfação para a gente, né, porque a gente vê cada um realizando um pouco das atividades e o trabalho sendo concretizado. Então, te agradeço demais. Em seu nome, todas as demais comissões, a Luana está aqui da Jovem, a Mariana, de Direito Civil, tem aqui a audiência, pessoas que foram audiência constante, né, para as palestras organizadas pela comissão, assistiram a todas aqui. Então, agradecer a vocês, esse incentivo que faz com que a gente continue a realizar os eventos. Então, é um prazer estar com vocês e fazer as palestras e organizar os eventos para vocês. E também agradecer a Raquel, que ela está aqui entre os ouvintes também, a Raquel Tamacia, que é a nossa diretora campineira da CAASP. Agradecer demais aí todo o apoio, viu, Raquel, em razão aí da própria CAASP e também da comemoração do Outubro Rosa. A Raquel começou o ciclo aqui de palestras, né, e incumbe a mim fazer a última. Então, é um prazer aí estar nesse ciclo de palestras organizadas pela comissão, em nome da Fábia, juntamente com você, Raquel. Agradecer a essa diretoria maravilhosa. Hoje nós estamos aqui num título de palestra falando da posição da mulher, né, no divórcio e nos direitos sucessórios,
e o quanto a gente vai falar um pouquinho da legislação, dos termos utilizados e de toda essa cultura e legislação, enfim, que nós tivemos e ainda temos um pouquinho, né? E, de repente, eu me vi numa diretoria, nós estamos aí no nosso segundo mandato, com 4 meninos, que eu chamo carinhosamente de meninos, porque eles são 4 homens, né? Muito dignos, que realmente são companheiros de trabalho, companheiros em patamares iguais. Nós nunca tivemos nenhum problema que remetesse ao fato de eu ser a mulher da diretoria, então ela está causando problema, ela isso, ela aquilo. Nunca tivemos situações assim. Então, eu chamo carinhosamente de meninos, mas eles são homens gigantes, aí, de muito caráter na condução dos trabalhos, na condução dessa parceria que a gente fez na diretoria e na realização de todos os nossos eventos. Então, Cláudio, Ivan, Braga, Daniel, a minha gratidão a vocês, e eu tenho certeza que gratidão de muitas meninas também que estão aqui, porque esse acesso, né, não é só, não digo só com relação a mim, esse acesso realmente se dá com todas as presidentes de comissão, com todas que são membros de comissão, porque a gente acredita muito nessa paridade, nessa igualdade. Então, muito obrigada pelo companheirismo na gestão, obrigada às nossas meninas superpoderosas, a Carol, a Miriam, a Andressa e a Bia e a Beatriz. Sem vocês, meninas, a gente não conseguiria realizar todos esses eventos na intensidade que a gente realiza, na quantidade que a gente realiza e no suporte que nós temos de vocês, porque qualquer dúvida que aparece, qualquer dúvida que a gente quer saber, vocês correm atrás e nos proporcionam aí muito mais segurança para nós conduzirmos os trabalhos. Então, muito obrigada a todos os colaboradores da OAB, mas em especial para essas 4 mulheres aqui que nos ajudam na parte dos cursos e palestras. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma breve apresentação em slides, porque a gente tem nós tivemos já algumas legislações, né? Então fica meio difícil a gente remontar tudo sem ter um suporte, né? Eu não estou com problema de DNA ainda, mas são várias datas, são vários instrumentos, então fica difícil muitas vezes a gente falar de tudo apontando, né, sem ter um suporte aqui escrito. O tema proposto, né, eu sou advogada na área de família, já faz muitos anos que eu atuo nessa área, e, na verdade, o que eu procurei fazer é colher aí um pouquinho do que a gente teve nas nossas legislações, e, em especial, né, o tom com o que sempre foi utilizado para falar da posição da mulher, e, em especial, num ramo que eu acredito ser muito próximo, né, a todas as pessoas, sem sombra de dúvida. Mas a mulher, porque quando a gente fala de constituição de família, quando a gente fala de divórcio, de direitos sucessórios, a posição da mulher, né, perante a legislação, ela sempre foi mais delicada, eu vou usar esse termo, né, por enquanto. Então, ela sempre foi muito mais delicada e em um assunto que eu acredito que seja... que faça parte, que seja muito próximo, né, de muitas mulheres, faça parte da vida, das experiências de muitas mulheres, né? Em uma dessas palestras do ciclo, eu me lembro de ouvir que muitos homens, né, muitos companheiros conviventes acabam pedindo divórcio, né, porque não suportam, né, não suportam o tranco, não suportam aí a convivência quando a mulher se depara, de repente, com um tratamento em relação ao câncer de mama e, eventualmente, as cirurgias, né? Então, acho que é mais um motivo para a gente pensar em todo esse histórico, né, que nós tivemos. Antes de começar, eu selecionei alguns, não são todos, tá? Mas alguns dados históricos e estatísticos para a gente analisar como que foi essa evolução legislativa, né? E como a doutora Miriam
Ravanelli, eu acho que citou na palestra dela, logicamente que a gente tem todo um tempo antigo, né, do pater familias, aquele conceito que vem de Roma, em que literalmente nós estamos falando de pai de família, né? Então é uma figura masculina, sempre é uma posição masculina, uma figura masculina que vem para ter o controle, né, de sua família, das mulheres daquela família, enfim, e isso dizia respeito à esposa, a filhas, né? Então, logicamente, aqueles conceitos mais arcaicos, se a gente pode dizer assim, em razão do tempo, né? Depois a gente começa a ter uma projeção, digamos assim, da mulher, em especial com relação ao trabalho na época das revoluções industriais, também da Primeira e Segunda Guerra. Na Primeira e Segunda Guerra, talvez em assumir negócios familiares, porque os homens iam, né, para a guerra. E nas revoluções industriais, por ela ser uma mão de obra barata, né? Porque o salário sempre foi mais baixo, em especial de mulheres e crianças naquele momento, né? A licença maternidade que só chega no Brasil em 1943, através da CLT, né? E aí alguns dados estatísticos, né? Em São Paulo, as mulheres ganham 22% a menos do que os homens. Isso são dados do DIEESE em 2019, né? As mulheres têm desocupação e informalidade, né, maiores, com rendimentos menores, dados do IBGE em 2019, né? Mulheres são maioria na educação profissional e nos cursos de graduação, INEP 2019. E isso eu posso dizer assim de constatação, né? Porque em muitas salas em que eu leciono, gente, basicamente nós temos, ela é composta de meninas, basicamente tem um menino e o restante de meninas, né? Então eu vejo bastante mulheres, né, dentro das salas de aula, especialmente do direito. E os dados do IBGE já dizem, né, que nós temos os responsáveis financeiros, né, dentro das famílias, dos domicílios, vem o número da mulher, né, como ocupante do responsável financeiro vem crescendo e já está chegando a 34,4 milhões, né? Então quase metade, né, dos lares, das casas brasileiras são chefiadas por mulheres economicamente, eu digo, né? Isso em fevereiro de 2020, os dados. Então, só para a gente ter um panorama, até porque, logicamente, esses dados são os atuais, imagina naquela época, né? A gente não falava, aí, logicamente, desses índices, né? Mas para a gente ter uma noção do que a gente vai falar de história, um pouco, né? História legislativa, enfim, e do que a gente tem nos dias atuais, né? Então, números que chegam até a ser esquisitos, né? A mulher ela tem informalidade maior, rendimento menor, e se empregada ela ganha menos também, né? Então, assim, dados que fazem a gente refletir o que isso pode impactar, por exemplo, quando a gente fala de um divórcio, né? Ou de um direito, eventualmente de um direito sucessório, tá? Nos primeiros slides, gente, nós só estamos falando de casamento porque a união estável vai surgir um pouquinho mais lá na frente como legislação, né? Como proteção. Então, nesse primeiro momento, a gente só está falando do casamento mesmo, que foi a instituição que permaneceu por muito tempo, né? Digamos, sozinha nas legislações, né? A primeira de união estável veio em 94, né? Em 1994. Então, um casamento, né, a figura do casamento, que antes mesmo da gente chegar no Código de 16, enfrentou todas aqueles questionamentos com relação à sua indissolubilidade, quer dizer, se ele vai ser dissolvido ou não vai, né? Até porque
nós tínhamos que o casamento civil era o casamento religioso, a gente tinha Estado, né, e igreja, e quando nós falamos isso, falamos da Igreja Católica, né, lá o casamento é indissolúvel. Então, nós vivemos muito tempo com sob essa perspectiva, né? Veja, com textos constitucionais a respeito, né? Então, eu coloquei aí a Constituição de 37, a de 46, a de 67, sempre se referindo a um casamento indissolúvel, né? E quando a gente pensa nisso, ainda é o da Igreja Católica, porque depois, num determinado momento, que se fala que o casamento civil poderia, de repente, né, ser celebrado através de outras crenças, né? Antes mesmo da gente chegar na questão de romper de uma vez, né? Com a Igreja Católica e essa indissolubilidade. Vem uma emenda para a Constituição de 69, uma emenda constitucional de 75, e lembrando que a gente tem um grande instrumento, né, que é a Lei do Divórcio, em 1977. Então, em 75, vem um regramento para falar de dissolução de vínculo. Só que esse regramento, ele fala, né, sobre permitir a dissolução, né, após 5 anos, né, após 5 anos para realizar o desquite, uma vinda, né, precisa ter pelo menos 5 anos para realizar o desquite, precisa de 7 anos de fato para poder tentar realizar o desquite. Então, ainda figuras que estavam atreladas a tempo, né? E aí, para em 1977, a gente ter, né, a emenda constitucional falando do divórcio e, posteriormente, né, a lei do divórcio em 77. Né? O Código Civil primeiro é de 1916, né, mas a gente vai ver que ele não ajudava muito, né, o mecanismo, as experiências. Né? E se eu posso fazer um comentário a respeito de toda essa introdução, gente, é dizer o seguinte: é complicado a gente falar em esperas, né, quando eu tenho essa situação de dependência financeira, né, essa situação de um mercado de trabalho que estava bem pior na época para a mulher. Né? Então, é difícil a gente falar dessas esperas, desses prazos, né, especialmente para a condição da mulher, que em grande parte do tempo era ela, né, quem tinha essa dependência e toda essa necessidade, né, de depender do marido, enfim, para poder subsistir. E muitas vezes subsistir juntamente com os filhos, né? Enfim. Então, acho que primeiros apontamentos nesse sentido, e um código de 1916, né, que, se a gente for separar todos os termos relacionados, né, nesse código, ou muitos dos termos, eu nem tenho a pretensão, acho que nem são todos, tá, gente? Mas muitos dos termos utilizados, que literalmente colocavam a mulher não era objeto. Tudo bem, já tinha deixado de ser coisa, né? Mas uma legislação que ainda tratava a mulher de um modo preconceituoso, digamos assim, né? Como se ela fizesse escolhas erradas, como se ela não tivesse, né, boas escolhas quando determinados acontecimentos, né, se realizavam. Então, termos mesmo, né, que eram trazidos para a lei. E aí eu coloquei alguns desses artigos, né, como, por exemplo, a gente chamar de erro essencial sobre a pessoa o defloramento da mulher ignorado pelo marido, né? Então, ou seja, importava que a mulher não tivesse tido relações, né, sexuais antes. O marido pouco importa, né? Então, e isso era um erro essencial ainda por cima, né? Então,
uma lei que já impunha uma condição, lógico, muito ligada ainda, né, à questão religiosa, a essa virgindade, digamos assim, né? O Código Civil ele falava ainda de família legítima, filhos, né, legítimos ou legitimados, o que era um peso muito grande, né? Não só para os filhos, mas eu acho que toda vez que a gente pensa nesse termo, gente, para a mulher, né? Um termo muito pesado, né? Porque eu acho que é mais com relação ao ventre, essa questão de legítimo ou ilegítimo, né? Pela criação da regra, era com relação ao ventre, né, materno. Então, assim, muito mais punitiva a expressão para a mulher, né, de ser filho legítimo ou ilegítimo, né, enfim, tá? Para mim, a minha percepção é essa, um peso muito maior, né, com relação à mulher. Obrigações de sustentar, né, sempre se falou muito do homem manter o lar conjugal, né, e se falava que ele, de repente, não precisaria mais sustentar a mulher se houvesse um abandono sem justo motivo do lar conjugal, né? Então, que era o famoso abandono de lar, né? E a gente ficou por muitos anos, né, com esse artigo de lei e essa história de que não podia deixar o lar, porque senão isso já ia ser um dos motivos aí para não se falar em alimentos, enfim, né? Autorizações que a mulher tinha. A mulher precisava de autorização do marido para fazer compras ligadas à economia doméstica. Gente, quando eu leio o texto, né, com todo o respeito da nossa evolução, né, e olha que eu nem sou da geração, né, nem X, nem Y e muito menos millennium, né? Toda vez que eu leio, né, as expressões, eu falo assim, naturalmente existiria uma reação dos movimentos feministas, né? Se a gente pensar hoje, né? Que naturalmente deveria existir. Porque são termos... Gente, né? Como assim? Entendeu? Vai perder pensão se abandonar o lar, a virgindade é motivo de erro essencial, mulher está autorizada pelo marido para fazer compras necessárias à economia doméstica, né? Então, enfim, motivos para divórcio, né? Isso era muito pesado e não adianta, gente, um peso muito maior para a mulher, né? Quando o texto da lei inseriu a culpa, né, colocou a culpa pelo fim do matrimônio e vinham todos aqueles motivos, né? Né, se fazia primeiramente a previsão só do desquite, na verdade, né, no Código Civil, depois que vem a introdução com relação ao divórcio. Mas toda aquela questão do peso da culpa, que, logicamente, se a gente pensar, né, era imposta muito mais para a mulher do que para o homem, né, os motivos, né, pelo rompimento, tá? Mulheres condenadas na ação de desquite perdem o direito de usar o nome do marido, né? Nós tínhamos, na época, né, a lei de registros públicos que falava a respeito desse acréscimo, né? E alguns outros filhos que durante um tempo ficariam em companhia da mãe, se existisse o desquite, né? E passado um tempo serão entregues ao pai, né? Tinha que conviver com o pai a partir de uma determinada idade, a lei falava em 6 anos, né? Cabia privamente ao marido o direito de contestar a legitimidade dos filhos nascidos da sua mulher. E aí olha a expressão da lei, não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Confissão materna, né? Não declaração materna. Então, assim, o peso era muito maior, né, com relação à mulher. Eu acho que quando a gente lê esses artigos, né, eu acho que isso fica bem evidente, né? E fora todos os artigos que faziam referência ao pátrio poder, era o nome da época, a expressão da época, né? E o homem sendo esse chefe da família, e a mulher só tinha essa condução da família na falta, né, do homem. Então, enfim, eu acho que é preciso nós entendermos a mentalidade da época, né, os dados da época,
por isso que eu comecei com os dados estatísticos, né, inclusive, são os atuais, né, não são os da época. Da época a gente pode ter certeza que era infinitamente menor, né? Então, até porque em 1916 não tinha licença maternidade, né? Então, enfim, direitos políticos, pelo menos ter um mercado de trabalho, né, à disposição, são coisas mais contemporâneas, né? Então, acho que a gente consegue entender a mentalidade da lei, mas o que eu quero mostrar aqui era o peso que ela imputava para a mulher, né? Toda vez que a gente lê esses artigos, nós não vemos, não dá essa sensação na gente, né, de que o homem fosse um discriminado, vamos dizer assim, né, no texto do código. Então, enfim, né, eu acho que esses pesos são muito maiores para a mulher, dessas expressões e desses artigos, né. A gente teve, em 1962, uma regra muito bacana, né, assim, em termos de evolução, digamos assim, né, perfeição não, né, mas em termos de evolução, que foi o Estatuto da Mulher Casada, né, então foi, assim, inovador para muitas coisas, né, que carregava também muito ainda de conteúdo, né, mais, digamos, privilegiando o marido, né, do que a esposa, enfim. Então, a gente ainda percebe um texto que se utiliza de algumas expressões, mas que no avanço, né, dos institutos foi muito significativo, né? Então, assim, apareceu aqui essa expressão, né, que o marido é o chefe da sociedade conjugal, mas essa função ele exerce com a colaboração da mulher, né? Melhor do que dizer que só com o marido morto, né, que a mulher ia assumir, né? Então, enfim, acho que o compartilhamento fica mais, né, mais evidente aqui. Ainda tínhamos, né, a mulher assume os apelidos do marido, a condição, né, de companheira dele, e cumpre a ela velar pela direção material e moral, né? Então, veja, o homem sempre ajuda com dinheiro, mas ele não tem essa responsabilidade. Mas vai ficar com os filhos depois dos 6 anos, né? E a mulher, com os filhos vindos desse desquite. E a mulher que vai fazer aí toda a alteração da vida dela, enfim, vai se submeter nessas regras da época, fica com a condução, né, moral também, né, dessa instituição, dessa família, né? O peso, né, como a gente falava em culpa, se os filhos ficam com o cônjuge inocente, mas se ambos forem culpados pelo fim do casamento, fica em poder da mãe. Os filhos devem ficar em poder da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal solução possa advir prejuízo de ordem moral para eles. Só se ficasse em companhia da mãe. Se ficasse em companhia do pai, é certeza que a gente não teria prejuízos de ordem moral. O juiz ia analisar se, estando com a mãe, né, e a mãe não fosse uma boa figura, até porque foi culpada no desquite, né? E aí a gente é só para a mulher essa questão, né? De repente se preocupar com um prejuízo de ordem moral para a companhia dos filhos, né? A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos do leito anterior, o direito ao poder familiar, mas era o que faltava, né? Na época, pátrio poder ainda. Era o que faltava, né? O casamento dizer que aí realmente, né, até poder familiar, porque guarda ela já não tinha muito, pelo que a gente entende, né, no momento. Porque se depois de 6 anos tinha que passar para o ex-marido, né, que nem era ex-marido no caso, porque o desquite, ele não fazia o rompimento do vínculo, né? Então, não existia ainda, né, a figura do rompimento do vínculo. Então, quer dizer, e aí, imagina, com novas, né, eventualmente com novas núpcias, né, aí a gente, com nova forma, né, novo formato, né, vir a perder, de repente, né, o poder familiar sobre os filhos. Então,
alguns artigos de lei que a gente via que realmente conduziam as coisas aí, né, do meu ponto de vista, né, prejudicial para a mulher, né, mais complicado para a mulher, mais impositivo para a mulher, digamos assim, né? Mas é com a lei de divórcio mesmo, a lei do divórcio que veio em 77, que a gente teve um pouquinho mais, né? Avançamos um pouquinho mais, graças, né, às alterações legislativas, a todos os movimentos, que a gente pôde dar um passo, né, efetivamente ter a previsão do rompimento do vínculo, né, matrimonial. Realmente se falar no fim, né, do matrimônio, né? E aí, isso eu acredito mais por influência religiosa até, gente. A lei falava, né, que o juiz tinha que tentar promover todos os meios, né, para as partes se reconciliarem, e eu me lembro que tinha uma audiência de reconciliação. O termo conciliação não era muito usado, né, como é hoje, mas essa audiência chamava audiência de reconciliação. E aí a gente ia, né, com o passar dos anos, ela, né, desapareceu, enfim, ela não foi mais praticada, né? O juiz tentava a reconciliação na audiência de instrução. Aí ela não foi mais praticada, e quando a gente passou a ter audiências de conciliação, né, com o processo, aí era engraçado porque nas ações de divórcio, muitas vezes, né, quando eles recebiam as intimações, e eles liam, na verdade, né, audiência de conciliação já, né, muitos ainda, né, falavam, como assim, audiência para reconciliar? Né, vou ter que ir lá e ainda vou ouvir do juiz que eu vou ter que, né, que é melhor que eu fique casada, enfim, né? Então, nós tivemos aí toda uma evolução nesse sentido dos termos, né? E também aí eu acho que uma preocupação ligada ainda, né, à questão religiosa, porque a gente ainda falava de prazos, né? Nós falávamos chamávamos de divórcio direto naquela época, 2 anos de falta de coabitação, né? Aí você falava assim, Luciana, como é que a gente fazia isso? A gente levava testemunha para falar que eles não coabitaram nesses 2 anos, né? A gente levava testemunha para falar, olha, realmente eles estão separados mesmo, né? Não coabitaram nesses 2 anos, e a gente chamava de divórcio direto. Mas veja, um divórcio que se preocupava com o tempo ainda, né? Na verdade, ficou um sistema bifásico, né? Com a lei do divórcio, com as alterações, né? Podia-se pedir a separação com motivos, com causas, né? A gente ainda falava disso, tá? Com causas, né? E aí, 2 formatos. Eles ficariam separados judicialmente, né? Abolimos o termo desquite, né? Que tinha todo o seu peso também, a palavra, né? Na época, obviamente para a mulher, né? Essa daí é uma desquitada, né? Então, tinha todo esse peso para a mulher, né? E aí, só que a gente ficou com um sistema bifásico, né? Quer dizer, podia-se pedir a separação, não era o rompimento do vínculo ainda, mas todos os deveres conjugais, habitação, todas essas situações cessavam, né? Só que a gente ainda dizia sobre prazos, né? Era um casamento que precisava ter um tempo de duração, né? A separação judicial era pedida e depois convertida em divórcio, também esperando prazo, né? Depois de 1 ano, espera e pede a conversão em divórcio, ou esse que a gente chamava de divórcio direto, que eram 2 anos sem coabitar, né? E volto a dizer, gente, quando a gente pensa numa dependência econômica, né, numa fixação de alimentos, talvez judicial, né, olha como era complicado até que a gente chegasse efetivamente, né, no rompimento do vínculo por si, né? Então, acho que isso era muito peso, né, que existia aí, muita imposição, né, para que finalmente existisse um rompimento do vínculo, né? Finalmente eles estariam livres, né, para celebrar outro casamento, né, de uma vez por todas mesmo, né, agora, né, naquele momento de 77. Então,
duração de casamento, prazo, né, para pedir. Então, eu acho que são impositivos muito maiores para a posição da mulher, se a gente pensar nessa dependência e tudo mais, né? Na Constituição de 88, a gente ainda continuou, a primeira figura do 226 foi o divórcio com esses prazos, né, ainda, mas o bom é que a Constituição veio falando, começando, né, já colocando a primeira sementinha, falando de outras formas de família. Então, foi interessante nesse sentido, né, que ela, pelo menos, já abriu o caminho, né, no artigo 226, para tudo isso que a gente construiu posteriormente. Né? Então, foi interessante. Lógico, lá ela vai falar que também é uma entidade familiar, aquela formada por qualquer dos pais, né? E seus descendentes. Mas, pelo menos, já era que é a família monoparental, né? Que a gente fala hoje. Mas, pelo menos, já era, né? Alguma coisa nesse sentido de avanço, né? Da legislação. Gente, só vamos falar de união estável em lei, tá? Algumas decisões judiciais antes disso, que fomentaram a vinda dessas leis, elas foram dadas antes, né? Para variar, a gente tem, isso já deve ter sido falado em diversas palestras, né? O TJ mais inovador no direito de família sempre foi o TJ do Rio Grande do Sul, né? Então, foram várias decisões existentes nesse sentido, né? Falando aí a respeito de algumas concessões, enfim, admitindo como se família fosse, antes mesmo que a gente chegasse no texto das leis, né? Mas veja, se a gente contar, gente, do Código de 16, nem vou contar da legislação anterior, né? De legislações anteriores, vamos contar do Código de 16, 21 anos depois, para judicialmente aparecerem regras com relação à união estável, que apareceram como lei do concubinato, né? A de 94, ela tinha esse nome, ou esse codinome, né? Todas elas têm o número, né? Mas ela tinha esse codinome, né? Apesar da lei fazer essa referência a respeito, né, usar a palavra companheira, ela ficou conhecida como concubinato, lei do concubinato. Né? Porque é engraçado, né? A lei de 94 dizia assim: a companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo. Ou seja, ele não é concubino, é só ela que é concubina. Né? Então, olha a ênfase, né? Olha o tom. Não é? Então, uma preocupação, né, de rotular esta mulher. Né? Então, quer dizer, a gente percebe aí ao longo, né, que, aliás, eu acho que tem outras coisas de união estável que nós vamos comentar, gente, mas, assim, realmente o tom com o qual era falado, né, aí a respeito da mulher. Até porque a referência utilizada, né, na palavra concubina, né, eu vou usar o termo que alguns doutrinadores da época usavam, né, não bastava usar o termo concubinato. Eles falavam concubinato puro e concubinato impuro. Porque o puro é que poderia eventualmente casar, o impuro não. Né? Então, além de usar o peso da palavra concubina, ainda fazer a referência, né, a esse tipo de diferenciação. Né? Mas, enfim, era alguma coisa com relação ao avanço dessa união que era fática, né? Desse compartilhamento de vida que era fático. Né? Então, pelo menos foi uma lei, ela veio. Né? Enfim, 96 para vir a outra, né? Um pouquinho mais estabilizada, vamos dizer assim, né? Falando efetivamente de uma entidade familiar, de convivência duradoura, né, com o objetivo de constituição de família. Então, uma lei que trazia um pouco mais de conceitos parelhando, né, a união estável com o casamento, porque durante muito tempo, gente, as pessoas vão utilizar também a expressão união estável como uma união de segunda classe, né, segunda categoria, né, uma coisa que é ruim
perto do casamento, não é tão regulado como o casamento. Então, coisas nesse sentido. Se os doutrinadores falam que pode ser um concubinato impuro, então vai regularizar a vida da amante. Né? Quantas coisas, quantas expressões como essas a gente já não ouviu, né? No avançar aí das legislações. E olha a preocupação. A lei de 96 falava da facilitação de converter a união estável em casamento. Ou seja, não é mesmo, viu? É parecido, não é, e dá para converter. Né? Então, enfim, né? Assim, acho que toda vez que um instituto vem, gente, para dentro da legislação, é lógico que ele não vai vir no formato perfeito. Sim, né? Mas o que eu estou procurando apontar é que o quanto que vinha de carga, né, para cima da mulher, vamos dizer assim, né, que talvez para cima do homem ela não fosse em igual tamanho. Né? O Código Civil de 2002 ainda veio com essas cargas, né, das mudanças do de 16 e da Constituição Federal, ele ainda veio com essas cargas, né? E ele falava, por exemplo, em culpa. Ele ainda vinha, né, com a noção de culpa. Então, para que não haja convivência em comum, nós vamos falar de adultério, tentativa de morte, injúria grave, abandono do lar. Né? Então, ainda veio com essa carga. Né? Mas, por exemplo, falando que o poder familiar seria exercido por ambos os genitores, né? A união estável entrou nesse código, né? Veio lá no 1723. Mas veja, olha só, né? Com a legislação, a última tinha sido de 92, né? Aí o código vem em 2002 e fala da união estável entre homem e mulher, né? Para a constituição da família. Eu acho que a lei, por muitas vezes, gente, ela quis passar o contexto que ela estava preocupada, né, com a formação da família biológica, sabe? Mas, no fundo, o que ela sempre teve mais preocupada foi a questão patrimonial, né? Então, ela queria passar essa ideia, não é porque é o sistema biológico, né? Precisa da mulher e do homem, é o sistema biológico. Então, acho que ela sempre veio com essa ideia, apontando, né, noções biológicas, mas que, no fundo, a gente sabe que eram muito mais termos pejorativos ou impositivos para a mulher, vamos dizer assim, né? E, ainda por cima, situações que ela ia fatalmente sofrer muito mais do que o homem, né? Se o homem fosse o causador aí do rompimento do vínculo, né? E aí, propriamente, o que a gente, acho que nos tempos mais modernos, né, o que a gente acabou vivenciando. A primeira vez que se falou em orientação sexual, né, e essa preocupação do relacionamento íntimo ligado, né, à orientação sexual, foi a Lei Maria da Penha. Até lá, né, até 2016, bom, primeiro que a gente não tinha regramento, né, nós utilizávamos propriamente do texto do Código Penal, que é de 1940, salvo engano, né? Ele ainda não passou por uma reforma total. Então, eram utilizados aqueles textos, né? Aqueles tipos penais. O que eu costumo dizer quando eu faço, eu não sou expert em penal, né? A Fábia sabe, eu nem sei se existiu alguma paixão pelo direito penal. Gente, eu confesso aqui, quem me conhece sabe, acho que se existiu alguma paixão, foi paixão mesmo, assim, sabe? Que a gente nem vê acontecer, como que aconteceu e terminou, sabe? Então, assim, eu nunca fui muito afeita, eu nunca soube, nunca foi uma área que eu quis, né, atuar. Mas a gente só teve uma valorização da posição da mulher em meio a toda essa violência, né, e toda essa agressão que acontece, pode acontecer dentro, né, do lar, em 2006, né? Em
depois vieram delegacias da mulher e tudo mais, e hoje a gente debate tanto, né? E parece que não está adiantando a gente debater, né? Porque a cada semana que passa, né, a gente ouve expressões que parecem que não são da nossa época, né? Como, por exemplo, infelizmente, existe o feminismo, né? É terrível. Gente, quantos anos de Lei Maria da Penha, quantos anos que nós já trocamos aí Código Civil, Código de Processo, já trocamos tantas regras, né? Tantas constituições, e a gente ainda sente essa carga, né, nas palavras, tá? Mas, de fato, assim, foi uma lei que, veja, gente, vamos relembrar, para fazer o contexto, que teve a sua constitucionalidade discutida. É um absurdo ter Lei Maria da Penha. Como assim? E o homem que sofre a violência, né? E aí, quando eu vou falar de Lei Maria da Penha, eu não tenho tantos casos práticos, né? Assim, não sou uma pessoa de muita experiência, porque eu não faço, né? Mas o que eu fico pensando é sempre assim, qual é a chance, né, da mulher poder revidar de uma forma mais abrupta, né, sobre o homem, do que o homem sobre a mulher? Quais são as chances, né? Se ela manusear muito bem uma arma, eu não duvido, né? Mas eu estou dizendo, não é o cotidiano, né, das violências domésticas, muitas vezes, né? Isso é a gota d'água, né? Muitas vezes, não é o cotidiano, né? O cotidiano é a violência moral, é a violência psicológica, e aí avança o limite para corporal, né? Então, o que mais acontece, né, acabam sendo, eu acho, né, mais o que eu acompanho também, mais as lesões corporais, muitas vezes, né? E numa lesão corporal eu não consigo imaginar como é que o homem vai perder da mulher, não é? Fisicamente, né? Então, ela foi muito importante nesse sentido, né? Dessa igualdade, dessa posição. Ações afirmativas, né? Tanto que a gente fala isso, né? Ações afirmativas, leis afirmativas, né? Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Não adianta, né? Isso é alcançar a igualdade. Mas, quando a gente fala da mulher que também é homoafetiva, foi a primeira lei, né, que, pensando num ambiente doméstico mais íntimo, falou sobre orientação sexual. Porque depois, gente, nós só vamos ter efetivamente o julgado em 2011, que é o julgado do STF falando a respeito da união homoafetiva, né? Primeiramente, a gente teve a PEC do divórcio, né? Que daí, finalmente, em 2010, gente, 94 anos do CPC, né? 2010, eu fiz até essa expressão, ó, o casamento é dissolvido pelo divórcio, ponto. Acabou a discussão, não quero mais. Seja quem for que vai falar o que não quer mais, né? Não quero mais, ponto, né? Então, eu acho que foi efetivamente aqui, gente, se me permitem, que nós rompemos efetivamente com a Igreja e Estado. É a minha opinião. O casamento civil é dissolvido pelo divórcio, ponto. Agora não tem mais interferência de religiosidade mesmo, né? Sem maiores delongas, sem culpas, né? Sem discutir. Não quero mais, pronto, acabou, né? Mas veja, nas uniões homoafetivas a gente só vai falar em 2011. E ainda por cima, gente, tivemos relatos, eu lembro de ler à época, eu não conseguia achar, né, assim, na pesquisa, achei até que era secundário, porque eu conseguia falar para vocês aqui, juízes de paz que, mediante a decisão do STF, que foi por repetição, tá? Foi precedente judicial, né? Disseram assim, num caso, não faço o casamento. Mas como não faz o casamento, é um precedente judicial, né? Ele se impõe, aí toca o CNJ entrar no meio para falar, né? Para intervir, para baixar resolução, para falar que realmente, né, era para casar pessoas do mesmo sexo,
né? As uniões homoafetivas estavam reconhecidas por precedente judicial, né? Se a gente pensasse só até aqui, a gente já ia pensar, né, Luciana, quantas idas e vindas, quantas expressões, quanta batalha, né, para uma posição, digamos, minimamente igual, né? Os direitos sucessórios, eles foram acompanhando, né, essa toada e essas evoluções, né? Primeiramente, muito presos ao regime de bens, né? Depois a gente começou a ter decisões judiciais que começaram a privilegiar determinadas, né, peculiaridades, como, por exemplo, numa comunhão total ou numa comunhão parcial, você ter a atribuição de um bem somente àquele cônjuge, né? Porque ele pagou, porque houve separação de fato e ele mesmo pagou, então coisas nesse sentido, né? E a mulher, na verdade, ela sempre esteve no rol de herdeiros legítimos, né? Então, ela sempre foi colocada lá, pelo menos aí a partir dos códigos, né? Então, ela sempre teve lá a posição de ser herdeira, vamos dizer assim, né? Mediante regime de bens e tudo mais. Em 2015, e aí uma situação interessante, porque é isso que eu vou puxar para a união estável, gente. Um código civil que falava, pelo menos, da existência da previsão, no mínimo, da união estável heteroafetiva, né? Aí, se vai aplicar o regime de comunhão parcial, o que nós vamos entender? Que agora, finalmente, está muito parecido com o casamento, né? Então, vamos usar praticamente as mesmas regras, né? Em 2015, o STJ começou a dar decisões para falar que nas partilhas, né, precisava ver muito bem quando que esse bem foi comprado, foi adquirido. Porque como as legislações passadas falavam da companheira ter que contribuir, né, para efetivamente ter algum direito, né, e, gente, eu não tenho nem como falar da questão do homem, né, nessa situação da partilha deste bem, porque a renda já era maior naquela época, né? E a mulher geralmente tinha os serviços domésticos, né? Os serviços da casa. Então, é lógico que a briga maior era dela, se ela ia ter ou não ia ter, né? O percentual, quanto que ia ter, enfim, né? Então, a briga maior era dela. E aí, decisões em 2015 dizendo que essa data de aquisição era muito importante, porque senão a gente ia ter que ver, como nós víamos nas legislações passadas, tinha que se apurar se a convivente tinha ajudado ou não tinha ajudado economicamente, financeiramente mesmo, ajudado a pagar o bem, para se falar em partilha, em meação, no caso da união estável. Tá? O Código Civil, ele, não sei também por quê, né? O Código Civil, em 2002, ele trouxe a lista de herdeiros, né? Colocando ali o cônjuge e criou um paralelo. Ele criou um paralelo na sucessão para os conviventes, que vinha lá a partir do 1790, por volta do 1790, que era uma coisa de doido, né? Para você fazer os cálculos com relação àquele convivente. E daí os doutrinadores começaram a brigar se realmente o convivente tinha mais direito ou menos direito que a esposa, né? Que o esposo, aquele que tinha contraído matrimônio, né? Então, os debates chegaram nessa intensidade de uma coisa que não fazia sentido quando a gente falava de união estável, né? Porque se a gente estava querendo igualar o casamento, como é que a gente vai ter um tratamento diferenciado, né? E era diferenciado mesmo, né? E muitas vezes a gente se botava a fazer contas, né? E só em 2017, em maio de 2017, que finalmente veio o julgamento de recursos extraordinários para falar que esquece qualquer posição diferenciada, né? A convivente, ela tem os mesmos direitos sucessórios
né, que estão no 1829. O 1829 é o rol, é a lista dos herdeiros, né, legitimados. Então, o que era óbvio a gente pensar. Gente, a primeira legislação foi de 94, o Código de 2002, né? O natural era a gente pensar que, se vai aplicar o regime de comunhão parcial, né? Então vamos usar aí as regras, né? Para esse. Outra coisa da união estável também, discussão na época eu me lembro, aquela proibição de casamento, né? Antes dos 60 e agora antes dos 70. Só que a lei fala de casamento, a lei não fala da união estável. Então, essa preocupação que era com o golpe do baú, né, só acontecia quando a gente falava de casamento, quando a gente falava de união estável, não. Né? Então, a gente começou, ao longo da jurisprudência, a mudar esses patamares, né, porque a gente percebia que não estava fazendo sentido o texto, né, do Código Civil. Ele estava mais causando problema do que resolvendo as situações. Né? Então, eu acho que tudo isso, graças a todos os movimentos sociais, graças à nossa evolução como sociedade, ao valor que a gente passou a atribuir mais, né? O valor que a gente passou a atribuir mais ao respeito, né? Então, hoje, várias coisas nos causam indignação, né? Então, por isso que às vezes a jurisprudência aparece para que realmente se faça a aplicação da equidade, né? O que é o correto para aquele caso concreto? Né? O que vai ser melhor ou mais justo? Né? Melhor no sentido de justo, né? Para aquela decisão. Né? Nos direitos sucessórios, eu digo que no cônjuge, na verdade, ele até passou a concorrer, né? Esse Código Civil fala que ele até concorre, né, com os descendentes, quando a gente fala de regime de comunhão parcial nos bens, né, anteriores, certo? Ele é de 2002. A convivente perdia no STJ, entende? A convivente perdia no STJ porque, no final das contas, o bem tinha sido adquirido antes da união estável. Mas a esposa concorria, né, no texto do Código Civil de 2002, porque se tratava de casamento, né? Então, eu acho que foram muitas idas e vindas, sabe? Nas regras, nas leis, até mesmo nas decisões, né? Mas acho que ainda a jurisprudência faz com que a gente avance, né? Faz com que a gente caminhe, né? Faz com que, de repente, todas essas conquistas ou essas discussões venham à tona, pelo menos, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Enfim. Então, eu acho que se a gente pudesse fazer um apanhado, né, de um modo geral, gente, eu diria que nós começamos muito pior, né, no preconceito, na banalização da posição da mulher, nos direitos que ela poderia exercer, né, nessa capacitação dela própria. Né? Todos nós somos capazes, mas quando você tem uma cultura que diz, né, para aquela menina que não é assim que funciona, você automaticamente faz com que talvez ela nem tente se capacitar, né? Assim, ela nem vá, ela nem persiga o estudo, ela nem vá, né? Vemos tantas brigas, muitas vezes internacionais, né? Vindas do mundo, a maior parte vem do mundo islâmico, né? E essa não permissão da mulher estudar, enfim, e tudo mais. Então, eu acho que as legislações, de um modo geral, elas foram capacitando, né, que a mulher entendesse o seu papel. Se ela é em números evidentes, né, no ensino, por que ela não é no mercado de trabalho? Né? Engraçado, a Raquel usa muito esse termo e eu concordo mesmo. Fala assim, a mulher é empreendedora, né? A mulher vai para o mercado de trabalho, ela se lança por causa de toda essa dificuldade que ela tem aí, gente, né? Todos esses anos aí, todas essas dificuldades, todas essas atribuições, né, mínimas. Então, lógico, né? Porque ela quer sobreviver. Agora, dizer que isso o tom que se fala é como se fosse uma qualidade, sabe? Não é porque o mercado
rejeita, né? É porque é uma qualidade, ela é empreendedora, né? Então, é nesse sentido, né, que eu acho que a gente trabalha muito, né? Nós que estamos aí, vira e mexe nos processos, mexemos muito com conceitos como esses, né? Semana passada, eu estava tendo uma discussão para justiça gratuita ainda, num processo, né? São pessoas que têm as suas profissões, né? Ela é fonoaudióloga, ele é médico, tem as suas, lutam com a vida, como todo mundo, mas tem as suas profissões formais, né? E uma declaração de imposto de renda apresentada por ela, né, foi objeto para o juiz dizer assim, não, mas ela pode pagar custas. Então, ela tem uma renda muito menor, né, do que a do ex-marido, fatalmente tem muito mais incumbência, até por conta da pandemia, né, dos problemas tratados na pandemia. Então, está com mais incumbências, se é que já não teve o tempo todo, né? E aí o juiz diz assim, não, mas essa declaração de bens aí permite tranquilamente pagar as custas do processo, custas e despesas. Por que esse jeito, né, de avaliar? Né? Porque é uma profissão formal? Porque ela tem uma renda comprovada? Né? Por que pensar dessa forma? Né? Então, eu acho que a gente ainda encontra, sabe, nas decisões judiciais, mesmo nos dias de hoje, né, formas de enxergar a situação que vem, de repente, né, a pesar muito mais para a mulher. Né? Então, é por isso que eu penso, né, que, como muitas, que ainda há muito caminho, muitos passos, né, para a gente trilhar. Estamos melhores do que as ordenações do reino? Sem dúvida. Né? Estamos melhores? Sim. Né? Chegamos a uma legislação igualitária, totalmente igualitária? Né? A gente acredita que não. Né? E aí eu deixo uma referência para vocês, o tema não é, né, violência, eu estou tratando mais do ponto de vista do casamento, mas vamos misturar as duas coisas, né? A violência com o casamento. Esse livro, ele foi muito significativo para mim. É um livro chamado Metade do Céu. Ele tem um subtítulo, Transformando a Opressão em Oportunidades para as Mulheres no Mundo Todo. São dois jornalistas que rodaram durante um tempo na Ásia, na África, na América Latina, né? E trazem os seus relatos, o relato de mulheres e meninas, né? Forçadas a casarem, né? Forçadas a mutilações. A gente sabe, né, que em muitas culturas isso existe. Então, eles trazem, permitiram, né, assim, pediram, né, a elas permitiram que se contassem a história. Então, meninas vendidas, meninas que casaram sendo meninas, né? Então, todas aquelas situações completamente absurdas, né, que a gente pode, eu acho que o melhor adjetivo para mim que eu consigo usar é absurdo, né? E o livro começa com essa frase, né? As mulheres sustentam, que é um provérbio chinês que não é deles, né? As mulheres sustentam metade do céu. Então, eu acho que a minha fala, gente, é no sentido de dizer que queremos até mais do que 50%, mas que se a gente estivesse falando exatamente de 50%, né, sempre, em todos os aspectos, em todos os recortes das nossas vidas, eu acho que nós estaríamos falando de justiça. Então, essa é a minha fala para vocês, aí são as minhas palavras para vocês, e recomendação no sentido do livro. Tá? Eu acho que ele foi muito significativo aí, no sentido da gente, eles rodaram, né, durante um tempo, não foram pesquisas tão rápidas, né? Eles rodaram durante um tempo nessas localidades e trouxeram diversas experiências, né? Então, acho que é para a gente pensar aí na nossa posição, né? Eu digo a nossa posição como mulher, né? Inclusive com o gênero que ela quiser adotar, né? Com a opção sexual que ela quiser adotar, né? Mas pensando nesse sentido de que existe muito a seguir,
né, ainda a crescer, a discutir, e quando a gente não consegue isso só com políticas públicas, quando a gente não consegue isso só através da educação, a gente tem que conseguir através de processos judiciais, não adianta, né? Então, dizer para vocês que realmente o caminho continua, e quanto mais ajuda nós tivermos, né, de todos, ele com certeza vai se tornando mais fácil de ser caminhado. Então, muito obrigada a todos. Eu quero agradecer a Luciana e dizer que foi uma aula excepcional. Eu gostaria de, na época que eu estudava, ter tido uma professora como você. Na minha época, tinha professores que nos faziam pensar, que nos faziam refletir, mas a maioria estava muito presa à didática, ao cola e copia. Professores que faziam pensar eram raridade. Você hoje me fez... Eu gosto muito de direito de família, mas hoje eu me apaixonei pelo direito de família. Agora eu entendo porque todas as entregas de carteira, todos os alunos seus, ex-alunos, alunos que ainda estão presentes, comentam que a sua aula mudou a minha vida, a sua aula que me direcionou para a minha escolha da área de atuação. Agora eu entendo por quê, né, Lu? Foi assim, excepcional. Minha gratidão. Eu a conheço como vice-presidente, eu a conheço como amiga e agora eu conheço também como professora. Minha admiração total, palmas, porque foi fantástica a aula, fantástica mesmo. Obrigadão. Minha gratidão a toda a diretoria, ao Daniel, ao Ivan, o Cláudio, o Braga. Minha gratidão à diretoria de São Paulo. Valeu, gente. Em nome da nossa diretora da CAASP, Raquel Tamacia, a quem eu convido a fazer o encerramento hoje. Minha gratidão também à nossa conselheira estadual, Silvia Melges. Minha gratidão a todos e todas que estiveram presentes aqui. Minha gratidão aos membros da minha comissão, o que eu faço no nome da Andréia, da Ana Paula Ramos, que estiveram presentes em todas as nossas lives. Minha gratidão a todas as nossas parceiras de evento, a Topline Campinas, a Óleos Essenciais do Terra, a Café Entre Montes, a Mary Kay com a representante Cláudia, a Doce Minas com geleias artesanais, a Quinta Valentina com seus sapatos incríveis, aos vouchers de barra de access da Renata Mello, a mesa radiônica e a barra de access que eu vou sortear também hoje da Aparecida, ao Instituto AME, aos óleos essenciais que nós ganhamos através dos mini difusores da Líder Artesanale. Quer dizer, minha gratidão extensa a toda essa parceria, minha gratidão a todos e a todas e a todos que participaram, minha gratidão por estarem participando da nossa campanha do Lenço Solidário, que eu conversei com a nossa diretoria e tive apoio total da nossa vice-presidente para continuar até o final do ano com a campanha. Quando chegar ao final de outubro, eu vou encaminhar os que já tem, né, para o CAISME, mas depois eu vou continuar com a campanha e outras campanhas também que nós estamos tendo e vão ser divulgadas. Minha gratidão por tudo. Quero só comunicar a todos que participaram dessa live que todos e todas e todos ganharam brindes e vouchers hoje. Eu só peço para que, por favor, retirem comigo amanhã das 14 horas até as 16h30 na sede da OAB Campinas, a Rua Lupercia Arruda Camargo, 111, Jardim Santana. Por favor, eu também vou enviar por e-mail. Aqueles que não comparecerem, que não forem retirados seus brindes, serão incorporados em outros eventos, tá ok? Essa é a última chamada que eu vou fazer para entregar os brindes mesmo, gente. Muito obrigado. Gostaria de ouvir a palavra dos nossos diretores e depois encerramento com a Raquel Tamacia e voltar com a Luciana. Muito obrigado, gratidão. Não sei. Bom, vou falar então. Já abri aqui. Lu, muito obrigado pelas palavras. Como eu sempre gosto de dizer,
é sempre bom para fazer a gente pensar, né? Plantar uma sementinha e sempre buscar melhorar e refletir. Muita coisa, infelizmente, às vezes está culturalmente disseminado dentro da nossa cabeça e faz a gente pensar muito, né? A gente sempre trabalha para evitar errar, mas é natural que às vezes erre e serve de reflexão. Então, é muito bom sempre ouvir você, não só hoje, mas o tempo todo aí que a gente está conversando, dialogando e também palestrando. Então, eu agradeço, Fabi, parabéns, sempre sensacional. Mais um mês que você aí teve uma participação gigante. Obrigado mesmo por tudo. Raquel Tamacia, um prazer ter você aqui com a gente. Acho que eu não tinha agradecido antes, mas fica agora o agradecimento em público aqui. É um prazer ter você também, uma mulher de primeira, uma mulher sensacional do nosso lado. Muito nos representa, tá? E representa não só porque é dedicada, mas porque é uma pessoa muito amiga, muito querida, muito fiel, muito dedicada e elogios não faltam. Então, eu passo a palavra ao Paulão para se despedir de todos e termino minha palavra deixando um grande abraço a todas e a todos os ouvintes e colegas aqui de mesa virtual. Um grande abraço, pessoal. Eu só queria, Ivan, obrigado, Ivan. Eu só queria parabenizá-la, viu, Lu, pela explanação. Eu ouvi atentamente, aprendi muito. Gosto, assim, do direito de família, não sou militante na área, gosto de... aprendi a gostar com um professor comum, meu, seu, que é o professor Gavião de Almeida, e hoje eu saí muito mais conhecedor diante das suas colocações, de uma forma muito clara, com muita segurança. Então, parabéns, Lu. Eu queria deixar esta última palavra e também aproveitar para dar um beijo virtual na minha querida amiga Raquel, que representa, como disse o Ivan, muito bem a advocacia e as mulheres na diretoria da CAASP, juntamente com a Aline, que é também uma pessoa que tem muito apreço, a Thaís, a Paula, enfim, as mulheres fazendo a diferença, né, Fábia? E a você, Fábia, e também a Dani, a Ana Paula, enfim, a todas eu não queria mais uma vez aqui parabenizá-las pela competência, pela seriedade e comprometimento, né? Isso é muito importante. Então, um beijão para vocês. Raquel, um beijo, minha querida virtual. Também um abraço aos meus queridos amigos Ivan e Cláudio, e ao Daniel, que está num outro compromisso. Não podia deixar de dizer, Fábio, da importância das mulheres na nossa subseção, digo as colaboradoras. A Miriam, são muitas, mas vou aqui dizer em nome da Miriam, todas em nome da Miriam, da Carolzinha e da Andressa e da Bia, porque estas meninas, Lu, se me permite chamá-las assim, são excepcionalíssimas, não são excepcionais, elas são excepcionalíssimas. As meninas assim, fazem a diferença. Então, Carol, Bia, Miriam e Andressa, vocês, assim, um beijo aí para vocês e extensivo a todas as meninas da nossa subseção. Obrigado, viu, Lu? Obrigado, Fábia, mais uma vez pelas palavras e obrigado a todas as amigas que estão aqui participando. Bom, eu disse que nós terminaríamos a sessão com uma ótima aula, e não foi uma palestra, realmente foi uma aula que a Lu nos apresentou hoje. Como eu falei, é sempre bom estar com vocês, poder beber do conhecimento dessas mulheres maravilhosas, hoje aqui representado pela Luciana, pela Fábia, e vamos ter ainda o prazer de ter as palavras da Raquel Tamacia, que é outra querida na nossa vida, né?
Vale sempre apenas ouvi-las. Vocês estão sempre nos puxando, estão sempre falando, olha, você é machista, e eu dou o braço a torcer e falo, realmente, se não for mudar, serve pelo menos de reflexão para as nossas atitudes. Nós temos que estar sempre batendo, sempre falando e sendo sempre chamado a atenção por vocês, porque realmente faz com que nós pensemos diferente e a sociedade se transforme, graças a esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, graças a essa aula, a tudo que vocês vêm falando. Então, parabéns, Luciana Freitas, minha querida companheira de diretoria, que é um prazer enorme, não canso de falar isso, junto com o Daniel, o Ivan e o Paulo. É um prazer estar com vocês, com o Briano aí na diretoria. A Raquel Tamacia, que não consegue falar sem nos chamar a atenção. Então, é um prazer sempre ouvi-la. Fabi, novamente, essa bruxaria que você faz, né? Como você fala, esse feitiço lançado de loba, né? Então, parabéns pelo trabalho para você e toda a comissão que está aí presente. Essas meninas maravilhosas da Comissão da Mulher. Tá? É um trabalho maravilhoso, vocês são incansáveis e merecem os nossos parabéns. Parabéns a Carol, aqui da comissão, a Andressa e a Miriam, que também são outras mulheres incansáveis nos nossos eventos. E no mais, é um prazer, e agora eu ficar babando e ouvindo a nossa querida Raquel Tamacia, que vai encerrar, quer dizer, começamos com ela os nossos eventos na Comissão da Mulher, e ela vai encerrar também o evento. Melhor que isso na nossa Comissão da Mulher? Parabéns, vocês estão realmente de parabéns. Obrigado, e passo a palavra para ouvi-las. Boa tarde, é uma alegria estar aqui. Foi realmente incrível poder participar dessa palestra. Eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, Luciana, minha querida, que fez uma palestra fantástica, trouxe muito conhecimento. É muito importante nós que trabalhamos na área do direito das famílias ter a perspectiva de gênero sobre o direito. E isso nós temos que ter esforço de levar ao judiciário, que tem fechado muitas vezes os olhos para enxergar a mulher como mulher dentro dos processos de direito de família. Então, é nossa missão, uma missão que você tem cumprido pelas suas próprias palavras na palestra. Isso demonstra a sua visão de gênero, a sua sensibilidade como advogada, como profissional e como professora sobre a condição da mulher na sociedade. Então, eu agradeço demais, foi realmente fantástico. Fábia, minha querida, parabéns pelos eventos, chegou a quase 2 semanas, foi sensacional, foram nomes incríveis, uma pena que eu não pude participar de todas as palestras. Eu agradeço o convite por ter feito essa abertura, agradeço de novo, que foi realmente uma honra, como é sempre uma honra estar em Campinas e estar na Comissão da Mulher Advogada. E aproveito para te agradecer pelo incrível trabalho que você faz pelas mulheres invisibilizadas, pelas outras mulheres e não só as mulheres advogadas. Parabéns também pelo seu trabalho na Coordenadoria da Mulher Advogada aqui da região de Campinas, que também é muito importante, congregar todas as advogadas da região para que a gente possa olhar as especificidades das nossas necessidades. Então, é só gratidão que eu tenho a você e ao seu trabalho e parabenizar sempre. Meninos, Ivan, Paulo e Cláudio, obrigada pelas palavras de carinho que vocês dirigiram a mim. O carinho é sempre recíproco, os elogios são sempre por conta da amizade, mas eu os agradeço. E quero deixar aqui, então, para vocês os meus agradecimentos, os meus elogios, os meus parabéns, também as queridas funcionárias, que são mulheres incríveis, batalhadoras e que estão sempre à frente, sem medo, de fazer e de promover
a OAB Campinas. Elas realmente fazem um trabalho incrível que vai muito além do ordinário. Então, elas merecem o elogio. Elas não fazem só o que é obrigação do contrato de trabalho, elas vão muito além, até pela forma com que elas tratam a advocacia, né, que é uma forma muito especial e que a gente só tem a agradecer, todo o sistema OAB tem que agradecer. Então, em nome até da Seccional São Paulo, em nome da CAASP, eu agradeço essas funcionárias que estão aqui presentes. E as mulheres, Vivi, que acho que tem um homem aqui assistindo, eu também agradeço por estarem aqui e espero que tenham aproveitado e se deleitado com uma palestra tão incrível. Muito obrigada pela oportunidade de fala novamente e uma boa tarde. Muito obrigada, Raquel, pelas suas considerações. Muito obrigada, Ivan, Cláudio e Paulo, pelas suas considerações. Quero fazer um agradecimento aqui especial a Carol, a Miriam e a Andressa, que correram comigo nessas 3 semanas, que eu deixo elas malucas, que vai além dos dias de semana, vai no final de semana, eu estou o tempo inteiro correndo com elas, e elas estão prontamente me atendendo sempre. Quero agradecer também São Paulo pela assistência, no nome do Agostinho e do Vinícius, que estiveram conosco todos esses dias. Quero agradecer a todos que nos acompanharam com essas 8 lives que nós tivemos do Outubro Rosa. Com certeza teremos outras lives até o final do ano. E o ano que vem, elas serão todas presenciais, assim esperamos, porque é um prazer receber todos vocês na Casa da Advocacia. É um prazer receber vocês todas e todos na Casa da Advocacia da OAB Campinas. E agora eu passo a palavra para a nossa palestrante, doutora Luciana, que o encerramento vai ficar contigo, amiga. O total vai ficar contigo. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Li aqui o chat também, muito obrigada pelos recadinhos, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhar aí, como eu falo muitas vezes com o Cláudio, né, que no mínimo são reflexões, né? Acho que quanto mais a gente compartilha conhecimento, compartilha experiência, no mínimo isso gera para a gente reflexão. Então, esse eu acho que é o intuito primordial de todos os eventos, né? Dizer que foi um prazer estar aqui, Fá, agradecer imensamente você a oportunidade, muito obrigada, viu? Por me permitir aí ser a última palestrante, muito obrigada por fazer parte desse ciclo. Foram palestras fantásticas, realmente acompanhei muitas delas, foi muito legal. Temas que realmente são afetos aí, né, à mulher. Então, isso é muito, muito importante, viu? Agradecer imensamente o seu trabalho, né? Aqui com as palestras, fora do sistema de palestras, a Fá já conduziu a comissão para fazer atendimentos à população, diversas campanhas, né, para as mulheres que estão presidiárias. Então, nossa, foram vários os eventos. Então, te agradeço imensamente por toda a sua dedicação. Isso realmente, né, é muito importante para o seu trabalho e eu acho que para o trabalho em conjunto que a gente desenvolve, e em especial para quem recebe o produto desse trabalho. Isso é muito importante, viu? Parabéns pela sua dedicação. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninos, por ficarem aqui resistentes até o final da palestra. Muito obrigada por esse companheirismo. Muito obrigada por sempre me tratarem aí dentro da diretoria de igual para igual, né? Como eu disse no começo, nós sempre nos tratamos e nos cuidamos dessa forma, né? Como se a questão de ser mulher ou homem literalmente não importasse para que nós tomássemos as decisões e conduzíssemos a nossa gestão. Muito obrigada por essa parceria de vocês. Raquel, muito obrigada pelas palavras, foi uma honra ter você aqui, adorei a sua palestra, fiquei no início do ciclo, muito obrigada pelas suas palavras, viu? Já tivemos causas em comum, gente, e aí já tivemos causas em comum, e aí estava todo mundo tentando resolver o problema do cliente, eu resolvendo o dela, ela resolvendo o do meu, além dos nossos problemas. Então, Raquel, dizer para você que realmente todos os elogios
que são direcionados a você porque você é merecedora. Muito obrigada, viu, pela sua parceria, pela sua dedicação e em razão da UAB por todo o trabalho que você desenvolve na CASP, viu? Muito obrigada. Meninas, obrigada por tudo, são as meninas super poderosas que eu falo aqui da OAB. Muito obrigada por todo esse apoio, muito obrigada por serem os nossos guias, né, e os nossos pilares na realização de todos os eventos, mas em especial nesse período da pandemia, todos esses eventos que nós realizamos online. Assim, sem vocês nós não teríamos conseguido. Então, muito obrigada por tudo. A gente não vai se cansar de agradecer a vocês. Muito obrigada, viu, por toda a colaboração. A todos uma excelente tarde, muito obrigada pela presença até esse presente momento e acompanhe os eventos da UAB. Nós estamos aí com várias palestras agendadas ainda até o final do ano. Muito obrigada pela participação de todas e todos. Uma excelente tarde. Obrigada. Tchau, tchau.